Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso excessivo dos eletrônicos na primeira infância. E eu já sei que tem um monte de matéria, de artigos, de especialistas falando sobre esse assunto que não é brincadeira, né, na internet. Eu sei que muito provavelmente a pediatra do seu filho ou a professora do seu filho já comentou com você, já falou, né, em reuniões aí de pais. Olha, é perigoso, criança ficar muito tempo na frente das telinhas, né? Mais de 2 horas já é prejudicial, mas em contrapartida, por N motivos, a gente acaba deixando essa exigência, né? Dando uma largueza para essa exigência, e aí aquelas 2 horas viram 4, viram 6, viram 10 horas, por N motivos, né? E aí a criançada abusa aí dos eletrônicos, ficam por muito tempo, o que não é nem um pouquinho legal, o que não é nem um pouquinho saudável, e a gente precisa refletir, entender um pouquinho desses riscos, os malefícios aí. Então vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Eu acho que primeiro de tudo a gente compreender que os malefícios, eles nunca são, eles não aparecem no dia seguinte ou depois de um mês, né? Sempre de médio a longo prazo. Então hoje você olha para o seu filho e tá tudo bem, tá tudo normal, é uma coisinha ou outra que você percebe que tá mais alterado, mais agitado, mas tá tudo bem, tudo aparentemente sob controle. Mas isso tudo é médio e longo prazo, então amanhã, daqui a pouco, um tempo que não tá tão distante assim, ele vai começar a apresentar alguns prejuízos aí cognitivos, emocionais, alterações de comportamento e um monte de outros problemas associados aí ao neurodesenvolvimento. Então a coisa é séria, o papo é sério e essa responsabilidade é nossa, pais, né? Então vamos pensar aí nas consequências desse uso excessivo da tela. Então você sabia que quanto mais a criança fica exposta à tela, mais ela pode liberar, estimular a liberação da dopamina, que é um hormônio associado aos desejos, às vontades, né, que nós temos. Então, quanto mais a criança, por exemplo, fica lá numa rede social, mais ela pode estimular o consumismo, mais ela pode estimular essa sensação de fracasso, principalmente porque ela começa a desenvolver isso, né, aquela comparação com a aquisição que os outros têm, com as conquistas das outras pessoas. Então, mais ela sente essa sensação de impotência, de fracasso, de frustração. Então, isso é um assunto muito sério. Então, olha só, ansiedade, depressão, agressividade, vai ter humor alterado. Vamos pensar e lembrar que as nossas crianças na primeira infância, elas estão em pleno desenvolvimento da personalidade, né? Então, ao invés dela estar se desenvolvendo, estar desenvolvendo criatividade, ela está num momento tá pleno, né, de desenvolvimento pleno das estruturas cognitivas, do conhecimento de mundo, das pessoas. Mas será que isso realmente está acontecendo no celular? Desenvolvimento motor? Não, a criança vai ficando mais agitada, vai ficando mais hiperativa. Por quê? Porque ela tá cheia de energia para gastar, mas ela não tá gastando porque ela fica parada, estática, olhando para uma tela que traz tudo pronto, que não permite que ela desenvolva a criatividade. Então vem aí o desânimo de fazer as coisas, né, de fazer atividades, falta de criatividade, problemas com socialização, não consegue conversar, não consegue se socializar, transtorno de sono ou transtorno alimentar, aí vários problemas associados a isso, a obesidade, entre outros. E aí outros problemas que vão afetar diretamente, não tenho dúvidas disso, o desenvolvimento da aprendizagem. Então vai ter uma queda de desenvolvimento escolar, provavelmente vai ter muitos problemas de socialização e, claro, a vida adulta dessa criança, a vida profissional, a carreira profissional. Então, a base de tudo é a primeira infância. Se a gente está deixando tudo isso de lado e permitindo, né, porque é mais fácil pra gente, por N motivos que a gente já comentou aqui, então vamos pensar nessa criança. O que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link de um podcast que eu falo rapidamente qual é o tempo de tela permitido, né, e saudável para cada idade e qual é a postura que nós pais devemos ter para fazer essas adequações de forma um pouquinho mais leve. Só lembrando, pessoal, que essa responsabilidade não é do professor, não é da pediatra, não é da sociedade, essa responsabilidade é nossa, de nós pais, né? Nós temos esse controle, nós podemos e devemos
agir e refletir sobre isso, sobre essa atitude que vai gerar muitas coisas, muitos prejuízos lá na frente. Então esse controle é nosso, a gente tem que tomar a rédea disso tudo e pensar o que é melhor para os nossos filhos, para a vida deles. E com certeza fazer essas adequações vai ajudar muito mais no desenvolvimento da infância do seu filho e consequentemente na vida toda.